Papo de Terapeuta Sakura, terapias, reiki e caminhos de cuidado. Olá, meu nome é Michele e esse é o Papo de Terapeuta. Estou muito feliz em estar aqui no nosso primeiro podcast, um espaço onde nós vamos falar sobre terapias, bem-estar, cuidado e convivência. E claro que convivência aqui no Sakura também abrange os nossos pets. E para esse momento especial eu tenho duas pessoas aqui extremamente importantes para mim, para o Sakura, onde a gente tem convivências e trocas muito importantes, que é a psicóloga Isabel e a psicóloga e terapeuta de animais Letícia. E hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar aqui, que é a convivência dos pets nesse momento de férias, de visita de famílias, que as pessoas viajam e muitas vezes se veem em situações extremamente complicadas. O que eu faço? E agora? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, Isabel, seja muito bem-vinda. Letícia, muito bem-vinda. Obrigada por estarem aqui. Bel, vamos começar contigo. Vamos. Essa época, o que acontece em consultório relacionado a esse tema? Pois então, Natal, final de ano, né? Festas de final de ano sempre são momentos muito especiais de convivência com a família, né? E aí os nossos pets estão juntos. Mas, assim, foi muito interessante que veio para o consultório e algumas situações que eu vou trazer aqui para a gente poder também estar olhando e estar trabalhando em cima disso, de como que a gente lida, como é que a gente resolve, trazendo sugestões também, porque a gente tem férias pela frente e para a gente estar evitando isso, a ideia é a gente poder discutir e conversar um pouquinho. A primeira história foi de uma paciente que trouxe leva o pet dela para casa, que é um cachorrinho, né? Leva para casa da irmã que iam passar as festas de Natal. E chegando lá, a situação do cachorrinho, que era a primeira vez, a inauguração casa nova, né? A irmã fazendo a festa de Natal lá na sua casa nova. E o cachorrinho dela chega e começa a fazer xixi por todos os cantinhos. Né, uma situação que ela ficou extremamente constrangida. A irmã também, imagina as coisas novas que ela comprou. Tudo sendo batizado. Tudo batizado. Ai. E aí ela traz, assim, isso causou assim, muito desconforto. Né? E ela trouxe como um tema, assim, como que eu lido com isso, minha irmã ficou chateada e tal. Essa é uma situação, né, que me veio. E uma outra situação, já um pouco mais assim, talvez até violenta, como eu brinco, né? Porque os cachorros se pegaram numa briga, numa outra situação, os cachorrinhos de duas famílias diferentes também se pegaram e brigaram, né? E isso também, né, de certa maneira, interfere em todo o clima de convivência daquela festa de Natal, daquela festa, daquele momento, né? E eu achei bem curioso, foi isso, assim, como hoje em dia é tão importante a gente ter um código, talvez, de ética, de conduta, de organização, né? Para que os nossos animaizinhos possam conviver, porque cada dia está mais comum, né? Os animais estão fazendo parte do nosso dia a dia, estão indo junto com a gente para os lugares, né? Então, eu acho que esse tema vem por aí, assim, que a gente possa estar trabalhando nessa ideia aqui, discutindo como é que a gente faz isso, usando os conhecimentos da nossa maravilhosa Letícia. Isabel, né? Isso que tu trouxe é bem importante, né? Porque hoje em dia as famílias estão com umas novas configurações familiares. Então os animais já são inseridos na família multiespécie. Então tem casais que optam por não ter filhos e ficarem, né, com seus animaizinhos. Né? Pegam animaizinhos, cachorros, gatos, que fazem parte da família. Então, os animais, eles são puro instinto. E muitas vezes essa questão que tu trouxe, esse exemplo que tu trouxe, né, da família que foi visitar outra, que o animal chegou e foi fazer xixi por toda a casa, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, eles, na maioria das vezes, né, principalmente os cachorros, eles chegam, eles não estão numa casa de um outro animal. Eles sentem o cheiro de outro animal. Sim, tinha outro né? cachorrinho na casa. Isso, viu? Isso é muito, muito básico, assim, acontece muito. Então, ele sente o cheiro que tem outro animal na casa, então ele vai urinar em cima daquele cheiro,
até para impor a sua territorialidade, né, a sua dominância, impor, né, como seu território, que é dominar o território. Né? Tem até uma expressão de desmarcar território, né? De marcar o território, né? Porque o xixi do cachorro, ele é, para os cachorros, né, ali tem um cheiro específico. Então, um cachorro, quando sai para passear, no caso, né, ele faz xixi, daí um outro sai para passear, sente o cheiro do xixi do cachorro e faz xixi em cima do cheiro do cachorro. Isso também é marcar o território. Né? Então, é isso que acontece. O cachorro vai, né, em outra casa, que tem outro animal, então ele quer fazer xixi. Para marcar o território, para ser visto, ou estou aqui, né? Eu também estou aqui. Então isso é muito normal. E eles brigam também, Letícia, por conta de marcar território, ou tem outra razão pelo qual eles brigam? Depende também da personalidade. O cachorro também tem personalidade, né? Se o cachorro ele é mais agressivo, ele é mais ríspido, né? Ele é mais por instinto, ou ele é mais medroso, né? Tem mais ansiedade. Daí vai depender muito. Depende muito também dos tutores, né? Da família, né? Das emoções, como é que aquela família é. Porque a gente sabe que eles pegam um pouco, né? Ou muito, talvez, né? Sim. Pegam, né? Vem a carga da família que tá recebendo e que chega, vem junto, né? No animalzinho ele acaba representando, né? Trazendo isso para os seus... Vocês já ouviram aquela frase, cara de um focinho do outro? Né? Tem até a semelhança física acontece, né? Tem também, eles são parecidos com a personalidade dos seus tutores, né? Eles têm a personalidade, eles têm o jeito, né? Tutor ansioso, animal mais ansioso, tutor mais deprimido, animal mais deprimido. Então eles têm esse emocional também, né? Eles leem a energia dos tutores, a personalidade, e eles acabam se adaptando comportamento ao comportamento da família. É por isso que a gente fala, família multiespécie. E de brigar um com o outro, depende muito, né? Se o cachorro é mais reativo, é mais por instinto. Então acontece sim. Que tem a ver quase com a personalidade, se pode chamar personalidade, né? Dá pra chamar, né? Dá pra tipo chamar. assim, né? Tá. Eu até vou colocar fogo aqui, tá? Porque eu fiquei pensando aqui, essas situações de encontros de família que as pessoas levam os pets, eu vejo que às vezes falta comunicação, das pessoas combinarem, estou levando ou não. E às vezes, o próprio encontro de família não é tão amistoso assim, vamos combinar, né? De fato. Então, às vezes, aquela família até que tá levando o pet, ela já tá indo contrariada porque ela vai encontrar a fulaninha que ela só encontra no Natal ou no Ano Novo. E o bichinho é o quê? A esponjinha, ele tá captando. Quando ele chega naquele ambiente, ele sabe que o tutor não tá feliz de estar ali. E aí, qual é a reação? Agredir. Sim. Não sei se eu tô errada ou não. Letícia me julga. Mas eu também. acho que, né, dentro disso também, aí. às vezes, está por trás algo que o tutor está representando. Ele não quer estar ali. E às vezes essa confusão e essa briga faz com que a pessoa realmente precise se retirar até com o bichinho. Sim, o animal faz a parte que ele não teve coragem de fazer. Infelizmente existe também, né? E aí a gente vai vendo de como é importante, né, essa coisa de tu te dar conta de quem que tu é, de como é que tu age, de o que tu tá sentindo, para poder tanto respeitar tu desejo, tuas possibilidades, né? Porque quando eu não tenho consciência, porque muitas vezes é isso, a família tem que estar, não tem que estar, né? Mas são escolhas que eu vou fazendo. E se eu escolho de forma inconsciente, se eu não escolho, se eu vou obrigado, né? Isso muitas vezes causa isso, né? De estar aquele clima, aquela tensão, como tu estava dizendo, né? Perfeito. E outra coisa também, né? Tem a questão do tutor conhecer o seu animal, né? De saber se pode ou não levar o seu animal numa festa de família, num encontro, Natal, Ano Novo. Se é um cachorro mais reativo, mais brabo, é melhor não levar. Então tem esse bom senso do tutor, né, em saber e se vai ter outros animais lá na casa, né, ou vão estar soltos ou vão estar presos, né, tem toda essa questão também. E aí pensando assim um pouco nessa história, né, que estava trazendo sobre a questão da combinação. Como está tão naturalizado, às vezes as pessoas esquecem que eu tenho que dizer, ligar, olha, irmã, dá para eu levar, minha ideia é essa, o que tu acha, o que tu pensa, quais
são as regras da tua casa, Sim. qual é a situação Sim. que se apresenta, porque com essa conversa franca, e eu acho que franca, honesta e muito também aceitando que o outro vai dizer sim ou não, né? Essa possibilidade, acho que essa combinação que as pessoas... Uma combinação transparente, sincera. Exato, né? Isso fica tão mais simples, né? E evita tanto conflito, mas por vezes as pessoas, né, na correria... Dificuldade até, né? Pode ser dificuldade, ou às vezes na corrida não se dá conta de que isso é importante. Né? Porque a gente se preocupa o que a gente vai fazer de cardápio, a gente se preocupa como é que a gente vai decorar, qual é a cor da roupa que a gente vai usar, e essas coisas, né? E talvez a gente precise começar a se preocupar como é que a gente vai preparar o nosso estado emocional, o estado emocional do nosso cãozinho, como é que é a combinação que eu tenho que fazer lá com aquela pessoa que vai me receber. E muitas vezes as pessoas, né, os tutores, os guardiões de pet, eles nem percebem. O animal, ele não vai ter um comportamento ali, vai ficar sentadinho, né? Ele é por instinto. Então ele vai chegar, o tutor não vai ter um controle sobre aquele animal. Não dá pra dizer fica quieto, ele não vai, tem né? como, sabe? Então, tem as necessidades dele, né? Até interessante então levar numa guia, né? Leva numa guia, né? Para poder, no primeiro momento, o animal se adaptar aos cheiros, às pessoas, às energias, e depois vai vendo como é que o animal vai reagindo para poder soltar aquele animal, deixar aquele animal mais à vontade. E talvez assim também até dessa atenção, né? Uma das coisas que eu percebo, e eu tenho um cachorrinho também, né? Se a gente for atento, né? A gente consegue perceber qual é o que está acontecendo com aquele animal, o que ele está transmitindo, quais são os movimentos que ele está precisando, o que ele precisa no fundo, né? Só que muitas vezes as pessoas não estão atentas a isso. A gente vive numa coisa meio acelerada, meio tudo corrido, meio sem prestar atenção no detalhe. Se a gente não presta atenção no próprio, em si mesmo, né? Que pra mim, eu acho que essa é a regra que começa a nortear toda a possibilidade, eu prestar atenção em mim, como eu falava, eu quero ir nesse lugar, não quero ir nesse lugar, e se eu for porque eu preciso, eu tenho um compromisso com isso, mas então, bom, eu vou disciplinada, entendendo o que eu vou entregar, eu não vou lá de coração, então é fazer uma escolha consciente. Então esse é para mim o primeiro passo, e depois também, a partir do momento que eu consigo me observar e me sentir e ver como é que aquele ambiente está me acolhendo ou não, também eu posso perceber do meu animalzinho. Então são dois movimentos. Ter essa sensibilidade, né? Poder olhar para o animal e fazer perguntas até. Será que o meu animal vai se sentir bem nessa festa de família? Será que vai ser agradável para ele? Será que vai trazer, né, um benefício? Né? Ou seria melhor então deixá-lo em casa, deixar com algum parente, no caso das viagens, né? Também, né? Vai viajar, vai levar seu animal, né? Ter isso às vezes passa desapercebido, é automático o comportamento, né, da pessoa, né? E o animal como se fosse, vamos levar junto, e não olha a necessidade real daquele animal. E tem muito isso, assim, de achar que ele tem que ir comigo. E às vezes a gente vai ver a necessidade, não é do pet ir com a pessoa, é a pessoa que tem a necessidade de levar o pet. Mas a linguagem dela é de que não, ele não fica sozinho. E tem uma coisa muito interessante, né, Letícia, que a gente fala dentro da comunicação intuitiva, que os animais, eles sentem o que a gente está sentindo e pensando. Então, assim, eu posso dizer para ele, não faz. Se eu tô na minha cabeça pensando, ele vai fazer, ele vai fazer. Tem muito isso. A gente acha que o que a gente verbaliza, o que a gente verbaliza é comando, é adestramento, mas eles pegam o que sente. Então é aquilo, ele não vai ficar sozinho, ele leu isso. Eu vou chorar, eu vou latir, vou vandalizar, vou destruir a casa se eu ficar sozinho, né? Agora sente aquilo, tá tudo bem, tô te deixando, como tu diz, ou deixa com alguém, ou deixa o ambiente próprio. Ele vai sentir também. Porque, né, Michele, o animal, ele lê a energia, ele lê o sentimento, a intenção. Ele não vai entender a tua palavra, o que tu tá dizendo. Sim. Uma coisa muito assim, que eu lembrei agora dessa situação, que quando eu fiz o curso, que eu aprendi isso, eu fiz um teste, que quando tocava um interfone na minha casa, avisando que alguém ia chegar, os cachorros já corriam pra porta. E aí eu já pensava assim, nós vamos latir, então daí eu já ia lá, não late,
não adiantava, eu já pensava, agora elas vão latir, então já iam tudo pra fora, já iam tudo latindo. Quando eu aprendi isso, tocava o interfone, eu já me policiava, assim, disse agora, né, assim, alguém tá chegando e tá tudo bem, ninguém vai latir. E isso fez uma diferença absurda, porque elas sentiam a minha tranquilidade, em vez de eu antecipar, agora elas vão latir. Eu só pensava. Que tu já ficava tensa, né? Já. E aí ela já responde te defendendo, inclusive. E até, Isabel, essa questão, né, que tu trouxe, que o cachorro agrediu o outro cachorro. Talvez o próprio humano, o próprio tutor, estava desalinhado, estava irritado por estar naquela festa ou não querer ter ido, e o cachorro sinalizou isso, leu como um sintoma e agrediu o outro cachorro. Uma vontade do tutor e o cachorro acaba fazendo. É possível, né? Sim, faz todo sentido. Eles captam até o estresse, e aí, final de ano, tá todo mundo estressado e cansado. Né? Já tem isso. Aí a gente vai, às vezes, pras festas como, tem mais isso. Tem mais né? isso, Às vezes não é muito por, que bom tá lá, ainda tem isso. E aí o bichinho já sabe disso. Ele já vai carregando isso. E voltando também, Michele, naquele outro ponto que tu trouxe, às vezes a ansiedade é do tutor e não do animal. E o animal, ele só acaba repetindo. Porque a gente tá falando de uma coisa muito interessante aqui, né? Assim, acho que até agora eu vou começar a trazer para as sessões terapêuticas atrás dos animais junto pra gente ver qual é o sintoma para ajudar no diagnóstico, olha só. Porque percebe assim, né? O quanto que se a pessoa ela tiver consciência dela, ela vai, como tu disseste isso, assim, ó, como a comunicação se dá por esse aspecto muito mais intuitivo do que da fala, muito mais a conexão que tem entre o tutor e o animal, se a pessoa ela trouxer esse nível de consciência para ela mesma vai respirar fundo, ela vai se acalmar, ela vai se tranquilizar, ela vai dar já um preparo para esse animalzinho estar mais tranquilo no que ele tiver, no que ela tem que lidar e no que ele vai ter que lidar também. Né? Então é um recurso muito. E agora eu falei que vou trazer para as minhas consultas. Eu lembro que vários dos animais dos meus pacientes eles se atravessam no meio das consultas. É muito interessante. Eles né? aparecem. Eles aparecem, ainda brinco assim, não, que ele veio fazer terapia também, né? E eles estão juntos, então realmente, né, traz muito dessa consciência que o tutor vai tendo a partir das suas emoções e que naturalmente ele vai conseguir perceber melhor o seu pet. Né? Essa própria questão agora das férias, né, viagem, onde deixar o meu pet, levo junto ou deixo na casa de alguém, ou deixo num hotel, com uma pet sitter dentro de casa, Sim. enfim, né? Então os tutores eles já ficam preocupados, ansiosos, né? Como é que vai ser? Então isso também é uma questão que tem vindo muito ultimamente, né? Sim, e daí o animalzinho já sente que tem perigo, né? Se o tutor tá agoniado, ansioso, nervoso, ele já sente que tem um problema. E a ansiedade é do tutor, a preocupação é do tutor. Né? Então a dificuldade de deixar o animal, de ter que levar o animal junto nas viagens. Tem viagens que não tem como levar seu animal, é inviável, né? Apesar de ter hotéis pet friendly, né? Ter restaurantes, mas tem lugares e também a questão, muitas vezes é o momento do tutor passar em férias com a família, né? Às vezes são poucos dias, né? Mas a dificuldade dele desapegar desse animal, de deixar esse animal em outro lugar. Por medo, por ansiedade, por apego. Porque quando tu estava trazendo antes desse lugar de observar, assim, qual é o melhor para aquele animalzinho, nem sempre o melhor vai ser estar junto, né? Por vezes ele vai estar muito mais em paz se ele puder ficar bem assistido do que se ele estiver nesse estresse todo, que às vezes é um tipo de viagem que vai provocar estresse. Porque é uma ansiedade do tutor e não do animal. E que o tutor fica pensando, será que meu animal vai ficar bem? Será que meu animal vai comer? Será que ele vai ficar doente? E se acontecer alguma coisa, ficar com pensamentos, né, catastróficos e vou deixar com pet friendly, né? Vou ligar de meia hora para saber como o meu animal está, né? Eu deixar a câmera, ficar checando a câmera toda hora, né, para ver se o animal está bem. E mesmo a distância, eu acho que transmite, né? Transmite, né? Sim. Não pensa que tá longe, eles sentem, né? Sempre vai ter né, Letícia, assim, que vai ser a ligação mais forte da família, né? A gente nota isso, né? Que sempre tem aquele animalzinho conectado a esse. Que é o preferido, né? Ali vai ter um cordão energético que conecta e que é uma via de duas mãos, né? Não tem, assim.
Então, eles vão sentir. Então, não adianta, não tô na frente e vou, né? E agora? Né? Ele tá sentindo aquilo. Sentindo também. E tá muito em evidência, né? O meu animal tem ansiedade de separação, né? Será que a ansiedade é do animal ou é do humano, né? E essa questão do apego muito forte também, né? Eu não saio sem o meu cachorro, né? Eu vou no shopping, levo o meu cachorro. Eu vou num bar, levo o meu cachorro, né? E a qualidade de vida do cachorro também. Será que aquele local tá bom pro cachorro? Né? Ou é melhor, é preferível tu ir num parque, gastar energia com o animal e depois vai pro teu compromisso, vai pro teu local de ser humano, no caso, que tem lugares que não são apropriados para os animais, né? Sim, porque daí tu fica atento qual é a necessidade, o que é melhor vai ser para ele aquele, porque às vezes correr num parque vai ser melhor do que ir para um shopping, sei lá, né? Alguma coisa assim. E se a gente tem essa atenção, a gente consegue oferecer de fato. Agora, tem isso que tu falou, né? Ansiedade de separação. Será que isso é do tutor ou do... como é comum a gente projetar no outro, né? Porque como psicoterapeuta de humano, né? É muito natural a gente perceber que o problema é deslocado para um outro, seja o outro qual for o outro. Pode ser um pet, pode ser o companheiro, pode ser o chefe, pode ser, né? Deslocar para o outro, porque muitas vezes é complexo de tu olhar para aquilo que te acomete, aquilo que é teu. E é muito mais, é um mecanismo natural até de defesa, né? Que a gente pega e coloca lá no outro aquela situação que eu tô sentindo, porque isso alivia, me deixa menos tenso, né? Não resolve muita coisa, mas de fato me deixa um pouco menos tenso, então eu coloco no outro. Então traz essa, mas aí por outro lado traz a impossibilidade de solução, né? Porque se tá lá no outro, não tem como resolver. Então, assim, como é importante com que as pessoas realmente façam essa reflexão, né? Façam essa reflexão do que é seu e do que é do outro, né? Do que é seu, do que é do pet, qual é a necessidade, quem é que está com essa necessidade agora? Porque isso vai evitar um tanto de desrespeito, né? Porque no fundo, se tu não consegue perceber a tua necessidade a do outro, tu vai atropelando tudo, vai desrespeitando, né? O tempo de cada um. Né? Eu gosto muito de falar, né? Tutor equilibrado, animal equilibrado. Pois então. Muito. É verdade. Porque eles captam a nossa emoção, o nosso sentimento, eles leem a nossa energia. Então eles vão, através do comportamento, mostrar como nós estamos, né? Eles são um espelho, um reflexo das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Principalmente das nossas emoções, né? Porque é isso, como dentro bem desse movimento de tu colocar no outro. E aí, acho que fica uma dica fantástica de autoconhecimento, né? Se meu cachorro tá assim, se eu já puder tomar como um ponto de partida que isso é meu, que isso é uma parte minha que tá ali, eu já tenho um bom caminho de autoconhecimento e saber o que eu preciso estar me alinhando, me ajustando, né? Isso é bem... E ele reflete, por exemplo, agora tu estava falando que ele sempre escolhe um, né? O animal reflete daquele que ele tem mais ligação, ou ele pega um pouco de cada, sabe como tem um entendimento, Isabel, depende. A maioria escolhe um, né, de ser seu protetor, né, de ressonância energética, né, mas tem alguns animais que eles ficam assim um pouco porque aquele que neste momento está precisando de ajuda, né? Tem os animais terapeutas, né, que a gente chama, e daí, mas dentro da própria família multiespécie, né? Não aqueles que vão auxiliar, né, em hospitais, né, cão-guia, mas no caso, né, voltando, tem naquele momento aquele da família está precisando mais, né, de um carinho, de um afeto, né, de uma ajuda, entre aspas, né, que o animal daí quer ajudar, quer espelhar, quer pegar para ele o problema que aquele se solidariza mais, né, tem ressonância, né? As ressonâncias. Então, outro momento é um outro. Pode estar sendo alternado. Tem animais que eles vão assim, pipocando entre vários da família, mas tem outros, a maioria escolhe um para ser. Entendi. Né? No caso, a minha cachorra, ela veio para minha casa, ela era da minha filha. Daí depois, quando a minha filha tinha uns 7, 8 anos, daí minha filha já estava no primeiro ano, segundo ano, então já estava com as amigas, já estava mais
extrovertida, já estava com um grupo delas de iguais, daí ela se voltou para mim, pelas minhas condições naquela época. Então ela primeiro, né, Ela auxiliou, também entre aspas, a minha filha, e depois ela veio para mim, para me espelhar, a ressonância comigo. Sim, que legal isso. Tu vê como é complexo essa coisa, né? Porque a gente, quando começa a conversar, vai se dando conta de são... Porque dentro de uma leitura mais simplista, né? Quando a gente pensa de como é que a gente dá conta dessas... Porque aqui agora... Como é que a gente dá conta de talvez assim entrar em acordos e combinações para evitar os desgastes familiares, né? Mas conforme a gente vai avançando, a gente vê que é muito complexo, né, isso tudo, né? Porque passa muito do sentir de cada um. Muito. E aí a gente entra na questão que vocês trabalham muito, que é a questão da terapia. Sim. E aí a pessoa tem que estar aberta para isso, né? Porque imagina a gente chegar e dizer para a pessoa que de repente quem não tem esse olhar, que o pet é o pet, ponto final só, tu dizer que de repente tem que olhar algo que está acontecendo no contexto familiar, ou a forma, isso pode ser uma ofensa para alguém, né? E algumas pessoas não, eu acho que algumas até pode dar aquele clique de, puxa, é verdade, mas sabe que a gente está vivendo esse momento, isso realmente está acontecendo, mas alguns não vão aceitar. Sim. Então também são tem pessoas isso. mais racionais, mais rígidas, com um posicionamento mais linear, elas não vão compreender essa relação que a gente está podendo trazer aqui, né? Exato. Mas que, de fato, fica muito evidente que ela existe, que ela acontece, né? Sim. Bom, sim, eu acho que a gente vai se encaminhando, né, para o final desse primeiro encontro. Mas também queria que vocês deixassem assim, se tivesse uma mensagem para deixar, né, disso que a gente falou e que a gente sabe que é só uma pontinha de algo muito maior, que mensagem, Isabel, primeiro, poderia deixar? Então, eu acho que apesar da complexidade, até mesmo a gente que está acostumada a lidar com as questões emocionais, com as questões relacionais, a gente se depara com a complexidade que está posto aí, né, do quanto que esse animalzinho, quanto que essa situação, ela reflete realmente a situação emocional das pessoas envolvidas. Eu acho que sempre cabe muito dentro de um ponto muito prático, assim, né, de algumas ações práticas que nos ajudam, ainda que eu não tenha toda essa consciência, ainda que eu não tenha todo esse entendimento e que eu nem faça terapia, né, eu acho que o nosso objetivo aqui também é trazer esse nível de consciência e também trazer sugestões de como é que as pessoas podem estarem organizando melhor a sua vida para ter mais harmonia na vida. Então, assim, eu gosto muito de trazer sempre que quando a gente combina as coisas, né, quando a gente acorda as coisas e quando a gente tem uma relação verdadeira e transparente com as pessoas, é a melhor receita que a gente tem para que as coisas evoluam para um bom lugar, né? Então, se eu vou na tua casa, vou levar meu pet, vou perguntar, vou combinar. Se alguma coisa ficou em desacordo e tu diz, olha lá, teu cachorro fez isso, fez aquilo, tu acolhe aquilo e, né, não devolve rápido. Espera um pouquinho, não deixa a resposta vir tão rápida para que ela não venha também, às vezes, carregada e atravessada pelas tuas emoções que não estão bem. Calma, respira, pensa, entende que o outro, que é a coisa da empatia, entende que o outro também ficou chateado porque, né, porque agrediu o cachorro, porque fez xixi no seu móvel novo, como o exemplo que a gente estava trazendo aqui, ou qualquer outra situação, entende que tem também um lado do outro. Então isso eu acho que nos poupa muitos estresse, isso nos evita muito conflito, né? Poder parar, respirar, entender que eu fiquei incomodada, eu acolho isso, mas eu entendo que o outro tem a sua razão. E eu tento trazer isso para um lugar de não revidação, mas de que é um processo, que é um entendimento que precisa ser feito ali. Então, acho que essa seria a mensagem que eu deixo, e principalmente pensando que a gente tem aí tantos finais de semana, né, de encontros de família, da família que vai para a casa da praia, tá todo mundo junto, que aluga uma casa junto. Então, vão ter vários encontros para que a gente... Né, acho que a ideia é de deixar essa mensagem para que as pessoas possam estar olhando com esse olhar mais carinhoso até e com um pouco mais de paciência, de entendimento, para evitar realmente o conflito e que elas possam aproveitar melhor esses momentos de convívio. Ótimo! Letícia? Eu diria então que
os tutores, os guardiões de pets pudessem olhar para os seus animais, né, com um olhar assim, que é um ser, né, é um ser que tem emoções, né, eles são instintos sim, mas eles têm emoções, né, e eu entro ainda de novo com aquela frase, humano equilibrado, animal equilibrado. Perfeito. Bom, então agradecer a presença de vocês e a fala, né, que foi super, assim, importante. Eu acho que é uma fala necessária, com muita coerência. E eu tenho certeza que, de certa forma, a gente vai conseguir ajudar algumas pessoas, assim, nem que seja para dar aquele clique, assim, de opa, tem alguma coisa aí que eu tenho que olhar, né? Será que eu sou o dono da razão dentro da situação? Será que eu não tenho que olhar outra perspectiva, né? Um outro olhar? E a gente encerra aqui, então, esse primeiro podcast, agradecendo as nossas terapeutas que trouxeram com tanto carinho o seu olhar, a sua ajuda também. E então a gente espera vocês para um próximo. Agradecer a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo episódio. Até a próxima.